Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, Nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos pegando aqui as referências de Oséias. Oséias, capítulo 9, versículos 3 a seguir, que vai nos direcionar daqui a pouquinho para 2 Reis, Vamos então, que diz o seguinte. Oséias, capítulo 9, versículo 3, está escrito o seguinte: Efraim tornará ao Egito. Oséias profetiza que Efraim, isto é, o reino do norte, seria levado ao Egito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O exílio, o Egito simboliza a escravidão e a opressão que os israelitas haviam sofrido no passado. Seu Egito agora seria a Assíria. Ver nos versos 11, capítulo 5. Nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O profeta é um insensato, Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos, Afirmações que eles faziam, acusando, os profetas de Deus, Aqueles homens que passavam a mensagem de Deus, diretamente do coração de Deus para os corações de cada um dos israelitas, E no meio deles tinha muitos que assim consideravam, que os profetas eram loucos e insensatos, Não eram poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos. Confira em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, 3 e 11. Mostravam-se hostis a quem lhes profetizasse contra os pecados e os advertisse junto ao juízo vindouro. Os ministros que hoje questionam o modo de viver dos membros da igreja e os confrontam por causa da sua conformidade com o mundo, frequentemente ver-se-ão ridicularizados, E o resultado, irmãos, dessa rebeldia, dessas murmurações, dessas blasfêmias todas, Porque o homem que fala contra o profeta de Deus, por causa das profecias, que são ministradas através do homem pelo divino e Espírito Santo do Senhor, são verdadeiras blasfêmias, E a palavra de Deus fala que não há perdão para aquele e aquela que blasfema contra o Espírito Santo, que murmura contra o Espírito Santo, porque blasfêmia é, E o resultado é isso aqui. Nós vamos agora para 2 Reis, Está nos direcionando essa palavra aqui, Oséias capítulo 7, o profeta é um insensato, E aí 2 Reis, capítulo 9, versículos 1, 3 e 11, vai nos dar o desfecho, as consequências dessas afirmações que o homem faz, contra Deus, porque quando o profeta passa uma profecia de Deus, então os rebeldes, aqueles que se rebelam contra o profeta e contra a mensagem, não estão se rebelando contra o profeta em si, estão se rebelando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. E isso tem consequências graves na vida dessas pessoas, Por isso a palavra de Deus nos adverte no Salmo 39, dizendo, o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, Então, quando nós recebemos alguma profecia, alguma mensagem que alguém nos traz, mensagens de repreensão, de correção, a melhor coisa que nós fazemos nas nossas vidas, é ao invés de abrir a boca e falar, é fechar a boca,
né, e analisar aquela profecia, aquela mensagem que nós recebemos, né, e entregando aquilo nas mãos de Deus, né, para que Deus possa, se for coisa boa, que Deus possa confirmar, para que venha ser realizado, né, o cumprimento daquela profecia nas nossas vidas, se for coisa boa. Se for profecia de repreensão, né, ali para nos repreender, fechamos a nossa boca, gememos com a nossa alma, porque a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo, que intercede por nós, ele geme com gemidos inexprimíveis, né, pelas nossas almas, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele geme com gemidos inexprimíveis, exatamente por causa do nosso pecado, pelejando ao nosso favor, porque Deus não tem nenhum prazer, nenhuma alma que se perde, né? Mas a referência em si que Oséias nos direcionou, está escrito o seguinte: Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Exatamente segundo Reis, capítulo 9, nós estamos lendo nesse momento, né? Que diz o seguinte: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abra a porta e foge, e não te detenhas. Ou seja, o grande profeta Eliseu determinou, né, a um outro profeta que fosse à casa de Jeú, né, a casa dos seus ali onde Jeú estava, né, que chegasse no meio deles, né, e levasse ali essa mensagem positiva para que Jeú se levantasse, se mostrasse, se apresentasse. Ao se apresentar, era para ungir Jeú, rei de Israel, né? E assim o profeta. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos. E leva-o à câmara interior e toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abra a porta e foge, e não te detenhas. Ou seja, ele seria ungido naquele momento e abra a porta e vai-te, né? Não permaneça por mais nem um minuto no meio desse povo onde ele foi ungido e vai-te, né? Que o Espírito de Deus te conduzirá. Abra a porta e sai, né? A partir desse momento, quem vai te conduzir é o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que apossou sobre ele, se apoderou da vida naquele momento, né? E assim ele partiu para cumprir a missão da qual Deus o ungiu, para que ele fosse cumprido, fosse realizado, né? Então, de modo que o homem, quando ele é ungido por Deus para vencer, né, não há quem possa impedir, não há quem possa barrá-lo, não há quem possa pará-lo, não há quem possa detê-lo, né? Ele rompe muralhas, né? Como o salmista Davi dizia, né? Saltei-te uma muralha, tá lá no Salmo 100, no Salmo 18, né? Tá essa expressão, essa confirmação, porque Davi foi ungido por Deus, né? Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi. Então, quando Deus manda ungir um profeta, não há quem possa detê-lo, né? É algo assim realmente extraordinário, né? É coisa do outro mundo, como se diz o povo de um modo geral, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né?
E toma a motolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, ou seja, rei sobre o povo de Israel, a nação israelense, né? Então abra a porta e foge, né? E não te detenha, não pare, vai-te, né? E foi, pois o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse, capitão, tenho uma palavra, glória a Deus, aleluia Jesus, tenho uma palavra que te dizer, né? O jovem profeta com a motolia de azeite chegou e disse ali no meio dos capitães, né? Capitão, tem uma palavra a dizer-te, né? E disse Jeú, que estava no meio dos capitães, né? A qual de nós, né? E nesse então Jeú também era capitão, né? Porque ele estava no meio deles ali, né? E ele perguntou, a qual de nós? Quer dizer, tem a palavra dizer, a qual de nós? Né? Jeú perguntou, né? E o jovem profeta disse, a ti, capitão. Quer dizer, era exatamente a Jeú. Quando Deus está no negócio, irmãos, não tem jeito. Deus coloca tudo no caminho do profeta, encaminha e junta ali as pontas de forma assim que o homem comum não consegue entender como é que pode acontecer. Mas acontece, as pontas se juntam. A ponta que está no norte com a ponta que está no sul, junta no ponto determinado por Deus, na hora e momento que Deus determinou para que isso fosse acontecer. E assim foi, né? E disse Jeú, a qual de nós? E disse, a ti, capitão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse-lhe. Aí Jeú passou o recado aí o profeta passou o recado de Deus a Jeú, o que Deus tinha mandado falar para ele e entrou e levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse-lhe, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ou seja, o profeta chegou, derramou a unção de azeite sobre a cabeça de Jeú, ungiu ele rei de Israel e passou o que Deus mandou ele falar para ele, né? Glória a Deus. Ungite rei sobre o povo, sobre o povo do Senhor. Ungite rei sobre o povo do Senhor, né? Sobre Israel, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E disse mais o Senhor, né, na boca do profeta, ao rei Jeú, já recém-ungido naquele momento. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Acabe, irmãos, naquele momento, até aquele momento, Acabe era o rei de Israel, né? E Jezabel era a sua esposa, né? Era a terrível Jezabel, mulher endemoniada que tinha um espírito maligno, esse espírito causa 3 pecados terríveis nas mulheres, também nos homens, que arrebenta com a vida de qualquer pessoa, né? Não tem quem pare de pé com esses 3 pecados na sua vida, quando esse espírito maligno de Jezabel se aposta dessas pessoas, né? É o espírito do ciúme, né? É o espírito que causa ciúme no marido e na mulher, ou seja, no homem e na mulher de um modo geral, sejam eles namorados, sejam eles noivos, sejam eles namoridos, sejam eles maridos e mulher, né? O espírito do ciúme, né? É o espírito da prostituição, do adultério, né? É esse espírito maligno que habitava em Jezabel. Jezabel tinha esse espírito nela e destruía a vida de todos aqueles homens que vinham sobre ela ali no palácio do rei, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor. Ou seja, Jeú era capitão
então ali da guarda de Acabe em Israel, né? E ele foi ungido rei para reinar no lugar de Acabe, porque Deus já tinha a partir daquele momento rejeitado Acabe por causa dos procedimentos da sua mulher, e ele consentia com os procedimentos dela. Se não consentia, se deixava levar, e não era para deixar, né? E aí Deus rejeita e unge um novo rei para substituir aquele que não está funcionando adequadamente conforme as determinações e os desígnios do Senhor, né? E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque todo tanto quanto vinha a eles, vinha na casa deles, ela o persuadia, ela o atraía e levava lá nos seus aposentos e destruía de uma vez a vida daquele profeta, daquele servo do Senhor que fosse até lá. Ela entrava, o espírito maligno que estava se apoderado dela fazia exatamente isso com todos os profetas. A palavra que afirma exatamente isso, né? E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Tem parte na Bíblia, irmão, uma parte que conta que as pessoas chegavam lá no palácio do rei, né? E Jezabel ficava naquele andar de cima, após a escada, naquele parapeito, né? As pessoas chegavam ali no saguão embaixo, ali na entrada, né? A hora que ela ficava em cima, né? Ela se preparava, se pintava, se vestia da forma que o diabo faz, né? E ela ficava ali esperando aquela pessoa chegar. Quando a pessoa chegava e batia o olho nela, ele era traído e ela levava ele para o quarto e arrebentava com a vida dele. Quando ele descia, ele não tinha mais a unção de Deus, porque ela já tinha consumido com ele, né? E ela consumia, inclusive, matando os profetas, derramando o sangue de cada um deles, para cada um que chegasse, para tirar do caminho, para não impedir ela continuar praticando as mesmas práticas demoníacas, diabólicas e pecaminosas que ela fazia, né? Jezabel é o nome dela, tá certo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto encerrado como livre em Israel, né? E Deus fala aqui de forma que a gente vê aqui que Deus ele não queria a destruição de Acabe, mas do reinado de Acabe, né? Porque ele acabaria com o reinado e com a casa de Acabe, né? Porque a descendência de Acabe ali junto com Jezabel estava todo mundo pervertido pelo pecado da mãe, né? E toda a casa de Acabe perecerá. E destruirei de Acabe todo o varão, tanto encerrado como livre em Israel. Ou seja, os reis tinham na sua casa ali muitos serviçais, muitas pessoas a seu trabalho, a seu serviço, né? Que estavam ali envolvidos nas mesmas práticas pecaminosas, né? Então, o encerrado como livre, né? Então, são os cativos, como também os nascidos, né? Os encerrados e livres são os cativos e também os nascidos na casa do rei, né? Porque a casa de Acabe, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Recebeu a unção do profeta, recebeu a mensagem de Deus passada pelo profeta e abriu a porta e foi-se. Foi-se para onde? Foi exatamente correr atrás do cumprimento das determinações que Deus passou para ele, né? Porque a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se dele e partiu para a missão da qual Deus tinha determinado. Assim é o profeta de Deus, ungido por Deus, para lutar e vencer, para o cumprimento das determinações do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E lembrando aqui, irmãos, que essa Jezabel, né? Só para os irmãos saber quem é Jezabel, essa prostituta ferrenha, terrível, né, que arrebentava com a vida dos profetas, essa mulher é a mesma
de quando o profeta Elias, eu falo muito isso, o profeta Elias é um dos 3 maiores profetas de todos os tempos, né? É um dos 3 maiores, juntamente com Moisés e João Batista, né? Porque Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, Jesus é o eu sou, Jesus é o Senhor Jeová. Então, Jesus não entra nessa conta, por ele nascido de mulher aqui, foi feito homem, mas não entra nessa conta. Então, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder nos céus, na terra e todo lugar que existe, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então, os 3 maiores profetas, eu falo muito isso. Elias é um dos 3 maiores profetas de todos os tempos, juntamente com Moisés e João Batista, né? E esse profeta Elias é aquele que, quando ele destruiu os 850 profetas de Baal, né, de Baal e Azer, né, eram 400 de Baal e 350 de Azer, né? Quando ele destruiu todos eles, né? Ali, quando ele acabou de chegar ali na região do palácio de Israel, onde o rei Acabe morava, porque ele foi correndo na frente da carruagem, juntamente com seu servo, né? Quando ele chegou lá, Jezabel já tinha recebido a notícia de que Elias tinha feito, da destruição que Elias tinha feito. Quer dizer, o profeta Elias orou, né? Desceu o fogo do céu, lambeu aquele holocausto, queimou o holocausto, queimou a lenha e lambeu a água das valetas que estavam em volta, porque o profeta Elias mandou encher de água, mandou encharcar tudo de água, para que não houvesse nenhuma deturpação, né? Para que somente o fogo de Deus poderia fazer aquilo, porque o fogo do homem, qualquer fogo que fosse lançado ali, seria apagado pela água que estava molhada tudo ali, o holocausto, a lenha, as valetas com água. E Deus respondeu à oração do profeta Elias. Vocês vejam o poder que tem um profeta de Deus, um dos 3 maiores, é algo assim assustador, né? Os 850 profetas orando das 8 até o meio-dia, não desceu o fogo do céu. Deus não ouviu a oração deles, porque eles não eram profetas de Deus, eram profetas do diabo, profeta de Baal, né? Então daí Deus não ouviu. O Elias sozinho orando ali naquele momento, desceu o fogo do céu, lambeu, queimou o holocausto e queimou a lenha. A palavra fala que lambeu até a água que tinha ali nas valetas, né? E naquele momento o profeta Elias disse para o povo de Israel que estava ali: não deixe escapar nenhum desse povo que estava aqui clamando a Baal, né? E a Azer, não deixa nenhum desse povo aí escapar. E matou todos eles a fio de espada, né? E esse povo todo trabalhavam a serviço de Jezabel, da prostituta diabólica endemoniada. Eles trabalhavam a serviço dela o tempo todo, né? E foi destruído todos eles de uma vez só. E Jezabel ficou tão furiosa que mandou um recado para Elias, né? Que assim como o Deus dela vivia, que ela destruiria Elias, ela destruiria a vida dele, antes do anoitecer ele estaria morto. E Elias ouviu esse recado de Jezabel, porque ela mandou dizer para Jezabel, e Elias temeu, né? Elias esqueceu de quão grande era o Deus dele. Ele temeu, né, e se alongou numa caverna, né, e ficou tão desanimado, tão apático, que a palavra de Deus afirma que ele clamou a Deus e pediu a Deus, ele perdeu o ânimo e clamou a Deus pela morte. Falou: Senhor, já basta, né? Ele queria morrer porque ele não queria fugir na frente de Jezabel perseguindo ele, né? E o Senhor chegou ali, mandou e sacudiu ele, né? E fez com que ele entendesse o que ele tinha acabado, que ele lembrasse do que ele tinha acabado de fazer, através de uma oração que ele fez, e Deus respondeu. E o que Deus tinha feito por ele através da oração dele? Deus tinha consumido com 850 falsos profetas, 750, né? Então Deus não livraria ele de Jezabel. O que é isso? Ergue a cabeça, homem. Vê o tamanho do teu Deus, olha eu aqui. Deus sacudiu ele, né? E fez ele entender isso, né? E aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Esta é a Jezabel que fez Elias se alongar, se amoitar, né? E perdeu o ânimo e pediu Deus a morte, porque ele temeu ela naquele momento, né? Então esta é a terrível, a endemoniada, a prostituta Jezabel, esposa do rei Acabe, né? Glória a Deus. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque Jeú já saiu, já cumpriu o que Deus mandou, né? Vai tudo bem, né? Porque veio a ti este louco,
né? Porque eles viram o profeta vindo até ele, né? E disse para ele dessa forma, porque eles tratavam os profetas como louco. E até aquele momento, Jeú não era ungido rei nem profeta, né? Jeú era um capitão ali junto com os demais capitães da guarda do rei Acabe, né? E aí, quando ele saiu ao encontro deles, perguntou para ele, né? E saindo Jeú aos servos de seu senhor, né? Exatamente o povo que ele ia destruir, né? Foi ao encontro deles, né? E eles perguntou para ele, né? Porque eles viram o profeta chegando ali com a motoria de azeite, né? E saindo Jeú ao servo de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Ou seja, vocês conhecem o profeta de Deus e o seu falar, né? Jeú, naquele momento, já tomado pelo Espírito Santo de Deus, respondeu a eles dessa forma, né? E veio a ti este louco, e ele lhes disse, bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber. E disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram as buzinas e disseram a Jeú: reina. Ou seja, entenderam na hora que Jeú tinha sido ungido rei, né? E colocaram ele no mais alto degrau da escada, forraram com as suas roupas, com as suas vestes, e disse para ele: reina, né? Quer dizer, o Espírito de Deus, não há quem possa impedi-lo. O homem de Deus, ungido para vencer, não tem quem o barre, não tem quem o impeça, até que Deus tenha cumprido tudo, tanto quanto Deus colocou na mão dele para que ele faça. É tarefa, é empreitada de Deus. Então o homem, o Espírito de Deus se apossa dele e ele vai e avança e não tem como ser impedido. Vocês lembram bem, irmãos, que Davi, quando foi ungido também rei no lugar de Saul, foi da mesma forma. Deus mandou Samuel ungir Davi, rei de Israel, porque tinha rejeitado Saul, né? E glória a Deus, aleluia, Jesus. E Davi era ainda um garoto, né? Nem estava na guerra, nem tinha sido recrutado ainda para o exército de Saul, porque era muito jovem, né? E ele indo visitar o povo de Israel, chegou lá, viu Golias desafiando os soldados de Davi da forma que ele fazia. E ele ficou de queixo caído de ver como o Golias desafiava e ninguém o impedia, né? O gigante Golias fazia, né? E Davi ainda garoto, novo, ainda tenro, né? Ungido por Samuel, ungido por Deus através do profeta Samuel para ser rei de Israel, né? A destruição que Davi fez com o rei Golias e como aconteceu. Então, foi ungido por Deus, ungido para vencer, né? Então, o homem de Deus ungido para vencer, não tem nada que para o homem de Deus ungido para vencer, ungido por Deus. Não tem exército que possa parar, porque foi o Senhor Jeová dos exércitos que ungiu, né? O homem usou um profeta para ungir, mas foi a unção do Todo-Poderoso, do Senhor Jeová dos exércitos, do Criador dos céus e da terra e do mar, do Eu Sou, o Deus de Israel. Então não tem como, irmão. Então assim, nosso Deus Todo-Poderoso parte para cima e o homem consegue vencer de forma extraordinária, né? Aquilo que Deus determinou para que ele realmente o fizesse, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E saindo Jeú aos seus servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faz-nos saber, e disse, assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau,
e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Jeú veio a Jezreel, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ou seja, Jezabel pensou que ia fazer a mesma coisa que ela fez anteriormente com todos os outros profetas. Ela pensava que podia, que esse era apenas mais um. Ela não sabia do que o aguardava, né? Glória a Deus. E Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos. Veja bem, irmãs, quem é que pintava em volta dos olhos? Vocês, irmãs, adoram essa pintura que se colocam na volta dos olhos, né? Chamado sombra, né? Que coloca, né? Então Jeú veio a Jezreel, e o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ou seja, espiou para ver quem é que vinha vindo e como estava vindo, porque a notícia já tinha chegado aos seus ouvidos no palácio. Aí vem mais um, tá chegando mais um aí, se prepara, né? Para você liquidar com mais esse aí, né? Aqueles que falam que o profeta de Deus é louco, né? E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Aleluia, Pai. Teve paz em Ri, né? Teve paz em Ri, porque ele era filho de Zinri, Jeú, filho de Zinri, que matou a seus senhores, glória a Deus, aleluia, Jesus, e levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lança de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Ou seja, aqueles eunucos que estavam ao lado dela lá em cima, estavam a serviço dela, acostumado a ver ela fazer o que fazia. Naquele momento, com a palavra de Jeú, ou seja, a palavra de Deus que saiu da boca do profeta Jeú, ungido por Deus para vencer e para cumprir essa missão toda, chegou aos ouvidos deles, ele deu a ordem e eles o executaram. Ele jogou ela de cima, daquele palácio, né, de alto a baixo, e ela se esborrachou nas pedras lá embaixo. Se esborrachou, que até a palavra que fala, que até o sangue espirrou e salpicou toda a parede e os cavalos da carruagem que estava ali, do Jeú, já ungido rei, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, Jeú atropelou, passando por cima dela com a carroça ali, não sei quantas voltas ele deu, passando para lá e para cá, para poder liquidar de uma vez por todas, para que ela nem se levantasse mais, né? Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, ou seja, passou por cima, né? Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, que vocês vejam que o procedimento diabólico de Jezabel, né, de Satanás, né, esse demônio que causa ciúme nos casais de um modo geral, né, esse demônio chegou, ele usou Jezabel da mesma forma que ela fez com os outros, achando que podia. Ele é atrevido, ele é habiudo, ele não tem medo, ele avança, ele parte para cima, ele pede reforço. Então é somente com o poder de